Então, turma, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o simbolismo no Brasil. O simbolismo é uma estética do século XIX e tem como marco no Brasil a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza em 1893. Seu objetivo era ter como base a sugestão, a criação de imagens fluídas e a apresentação subjetiva da realidade, expressa pelo uso de sinestesias e metáforas sutis, que são algumas figuras de linguagens. Os simbolistas procuraram resgatar a relação do homem com o sagrado, com a liturgia e com os símbolos. Buscam o sentimento da totalidade, que se daria numa integração da poesia com a vida cósmica, como se ela, a poesia, fosse uma religião. Sua forma de tratar a realidade é radicalmente diferente dos realistas. Não aceitam a separação entre o sujeito e o objeto, ou entre objetivo e subjetivo. Partem do princípio de que é impossível o retrato fiel do objeto. Ao contrário do que aconteceu na Europa, onde o simbolismo se sobrepôs ao parnasianismo, no Brasil o simbolismo foi quase inteiramente abafado pelo movimento parnasiano, que gozou de amplo prestígio entre as camadas cultas até as primeiras décadas do século XX. Apesar disso, a produção simbolista deixou contribuições significativas, preparando o terreno para as grandes inovações que iriam ocorrer no domínio da poesia. As primeiras manifestações simbolistas já eram sentidas desde o final da década de 80 do século XIX. Apesar disso, tradicionalmente se tem apontado como um marco introdutório do movimento simbolista brasileiro, como já foi falado agora há pouco, a publicação em 1893 das obras Missal, que foi escrita em prosa, e Broquéis, que foi escrita em poesia, do nosso maior simbolista, Cruz e Souza. As principais características do movimento simbolista no Brasil são não racionalidade, subjetivismo, individualismo, imaginação, espiritualidade, transcendentalidade, inconsciente e miticismo. Os principais autores do movimento foram João da Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos. Vamos conhecer um pouco sobre João da Cruz e Souza. Considerado o precursor do simbolismo no Brasil, João da Cruz e Souza foi um poeta brasileiro nascido em Florianópolis, que era a antiga cidade catarinense Nossa Senhora do Desterro. Sua obra é marcada pela musicalidade e espiritualidade, com temáticas individualistas, satânicas e sensuais. Era filho de ex-escravos, porém, sua educação foi patrocinada por uma família de aristocratas, antigos proprietários de seus pais. Foi assim que ele estudou no Liceu Provincial de Santa Catarina. Desde pequeno, tinha uma inclinação para as artes, língua e literatura. Em Santa Catarina, trabalhou como escritor no jornal abolicionista Tribuna Popular, além de ter sido diretor. Hoje, Cruz e Souza é considerado o mais importante poeta simbolista brasileiro e um dos maiores poetas nacionais de todos os tempos. Seu valor, contudo, só foi reconhecido postumamente, ou seja, depois da sua morte. Ele também está entre os maiores poetas do simbolismo universal. Uma curiosidade sobre Cruz e Souza é que ele foi apelidado de Dante Negro, ou Cisne Negro, em referência ao escritor humanista italiano Dante Alighieri. Suas principais obras são Missal e Broquéis, de 1893, Tropas e Fantasias, de 1885, Faróis, de 1900 e Últimos Sonetos, de 1905. Alfonso de Guimarães, um dos principais poetas simbolistas do Brasil, Afonso de Guimarães possui uma obra marcada pela sensibilidade, espiritualidade, miticismo e
e religiosidade. Marcado pela morte da prima Constança, a quem amava e contava apenas 17 anos, sua poesia é quase toda voltada ao tema da morte da mulher amada, que aconteceu apenas 2 dias antes do seu casamento. Todos os outros temas que explorou, como natureza, arte e religião, estão de alguma forma relacionadas à primeira fase. A exploração do tema da morte abre ao poeta, por um lado, o vasto campo da literatura gótica ou macabra, dos escritores ultras românticos, recuperada por alguns simbolistas. Por outro lado, possibilita a criação de uma atmosfera mística e litúrgica, em que abundam referências ao corpo morto, ao esquife, às orações e às cores roxa e negra e ao sepulcramento. As principais obras de Afonso de Guimarães são Centenário das Dores de Nossa Senhora, de 1899, Dona Mística, também de 1899, Criale, de 1901, Pastoral aos Crentes do Amor da Morte, de 1823. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos foi um dos grandes poetas brasileiros simbolistas, embora muitas vezes sua obra apresenta características pré-modernas. Augusto dos Anjos foi considerado o mais sombrio dos poetas brasileiros. Foi também o mais original, mesclando temas filosóficos embebidos em puro pessimismo e vocabulário científico que raramente seriam encontrados em textos poéticos. Augusto dos Anjos escreveu uma poesia violenta, visceral, atravessada por uma angústia cósmica, por uma eterna lembrança sepulcral. Principais obras. Augusto dos Anjos foi um poeta de um livro só, intitulado Eu. A obra de Augusto dos Anjos pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é denominada Ao Luar, onde ele teve sua produção mais complexa e madura. Segunda fase, Psicologia de um Vencido, onde ele relata a visão do mundo peculiar. E a terceira fase é Saudades e Versos Íntimos, muito influenciado pelo simbolismo e sem a originalidade. Esse quadro eu trouxe para mostrar para vocês que esses poetas morreram bastante cedo. Cruz de Souza com 37 anos, Afonso de Guimarães 51 e Augusto dos Anjos com 30 anos. Isso se deu em grande parte devido a uma doença chamada mal do século, que era a tuberculose, que dizimou grande parte dos poetas brasileiros. Aqui estão nossas referências, a minha referência no caso, e muito obrigado pela atenção de todos.